Aperte, depois a gente corta. Dá para editar, não dá para editar depois? Dá para editar? O que tu acha? Ficou bom? Tá legal? Beleza? Então tá. Vamos lá. Física 2, segundo ano, o que vocês vão ter que lembrar a partir de agora? O assunto para continuar a nossa aula é a parte referente à dilatação, com a dilatação térmica, beleza? Bom, a primeira coisa que você vai ter que fazer, claro, é lembrar, né? Dilatação térmica tem definição, tem ou não tem? E a pergunta que eu faço a todos e todas, diga, qual a definição de dilatação térmica? Bora, pode falar primeiro, não. Qual a definição que nós damos para a dilatação térmica? Primeira observação, sempre que você fala em dilatar, a primeira ideia que vem na cabeça, né, é de aumentar o tamanho. Por exemplo, você fala assim daquela menina, aquela menina come muito, vai acabar dilatando o estômago dela. Existe isso? Não, não existe isso, existe. Dilatar, a primeira ideia que se tem é... Puta merda, agora vou ter que começar tudo de novo. Porque está gravando. Devagar, olha, tá bem no celular, não vai deixar cair, pelo amor de Deus. Aqui depois dá pra cortar esse pedaço, tá? Tá te dá? É tu que vai gravar? Tá? É pra ti? Não, pra todos. Não é só pra mim, pra todos. Por que você tá gravando? Só que você já tá atrapalhando a gravação. Não é poxa não, na verdade. Quando você tem tanto, caralho. Então vamos continuar. Não é ao vivo, não. Não, é porque é ao vivo, né? É ao vivo. É ao vivo, né? Tem. Também tá meu cabelo também. É meu cabelo. Ah, tu vai colocar no YouTube? Não, eu vou tentar ver. Se ficar legal, beleza. Vamos mexer, tem que ir. Não, bota pra trás, tá meio super-homem. Tá meio super-homem? Ah, então tô muito bem. Vamos lá. Já. No caso, dilatação térmica, que é o nosso próximo assunto. O que você vai precisar lembrar? Basicamente a definição, né? Qual a definição de dilatação? Como eu falei para você, dilatação, quando se fala, todo mundo pensa logo no aumento do tamanho do material, não é isso? Ah, o cara dilatou. Significa que ele engordou? Também, né? Mas ele pode ter uma dilatação negativa. Aí você não vai dizer que o cara engordou, você vai dizer que o cara emagreceu. Mas quando eu falo, né, não é porque vocês são magrinhos que vocês vão ficar bagunçando comigo, não, pelo amor de Deus, tá? No caso aí, quando você fala em dilatação, essa questão de engordar, essa questão de emagrecer, ela está intimamente ligada à definição de dilatação. Dilatação não é apenas aumento do tamanho do material. O que você vai ter que lembrar? Que ela também corresponde à redução no tamanho do material. O que é dilatação? Aumento no tamanho do material ou redução no tamanho do material devido à variação de temperatura. De novo, aumento no tamanho do material ou redução no tamanho do material devido à variação de temperatura. Se a temperatura aumenta, sugere-se que os materiais tenham o seu tamanho aumentado ou reduzido? Aumentado. Se a temperatura diminui, sugere-se que o tamanho dos materiais tenham sido reduzido. O tamanho do material vai reduzir. Só que tem um problema. Qual é o problema? Depende do material que você está usando. Esse é um problema sério nessa parte de dilatação. Dependendo do material, você vai trabalhar, você vai ter no aquecimento uma redução de tamanho, no resfriamento um aumento de tamanho. Aí você fica pensando, professor, mas esses elementos que o senhor está falando, trata-se de quê? De algumas linhas metálicas, alguns elementos que são trabalhados para que você tenha uma dilatação diferente do que realmente acontece. Ninguém vai estudar isso, claro, ninguém estuda isso. A gente pega situações mais simples. O que a gente estuda são situações associadas à dilatação de sólidos e dilatação de quem? De líquidos. E quando você trabalha com dilatação de líquidos, existe um líquido que a gente tem que sempre analisar, que é a água. A água, não sei se vocês já estudaram, mas ela tem um comportamento completamente diferente dos outros líquidos. A água, quando congela, ela sofre uma expansão, lembra disso ou não? Tanto é que se você colocar água numa garrafa de vidro, tampar a garrafa de vidro e colocar no congelador, no momento que a água congelar, o que acontece com o vidro? Quebra. Quebra ou não quebra? A água, quando você aquece, ela primeiro contrai para depois o quê? Expandir. Aí você fica pensando, professor, isso está associado a quê? A própria organização molecular. Resumindo, eu posso dividir a dilatação em duas partes, sólidos e líquidos. E dentro dos líquidos tem uma parte especial que você vai fazer especificamente para quem? Para a água. Correto isso? E esse é um detalhe que você não pode jamais esquecer. Vamos começar então com a parte referente à dilatação de sólidos. Então fala aí. Toda vez que você analisar a dilatação de um sólido, não se pode esquecer que se a temperatura aumenta, o que acontece com o tamanho do sólido? Aumenta. Se a temperatura diminui, o que acontece com o tamanho do sólido? Diminui.
Cada um de vocês tem que lembrar isso. Agora, quais são as dilatações que o corpo sólido pode sofrer? Qual a dilatação que um sólido sofre normalmente? Não lembro. A primeira, qual seria? Dilatação de que tipo? Linear. Dilatação linear, qual a simbologia? ΔL. E essa dilatação linear é nada mais, nada menos que uma dilatação que você considera quando você, nesse caso, analisa o quê? O comprimento do material. Tudo bem até ou não? Agora, além da dilatação linear, você deve lembrar que a dilatação também pode ser o quê? Superficial. E aí, só para não esquecer, o que seria a dilatação superficial? Seria nada mais, nada menos que o aumento ou a redução do material quando você considera apenas a sua área. É isso que você vai ter que lembrar. A dilatação superficial nada mais é que a variação no tamanho da área do material. Agora, além da dilatação superficial, para um sólido também você pode ter aquela famosa dilatação volumétrica. É isso que você vai ter que lembrar. A dilatação volumétrica tem que simbologia? ΔV, e é uma dilatação que aparece quando você analisa o volume do material. Qual a simbologia do volume? V. Toda vez que você fala em materiais sólidos, você sempre tem que lembrar que as dilatações podem ser lineares, superficiais ou volumétricas. Só que eu tenho uma pergunta a vocês. Posso? Posso ou não posso? A dilatação pode ser linear, superficial ou volumétrica. E a dilatação, como eu falei, é aumento ou redução do tamanho do material, correto? Mas a pergunta que eu faço é, como é que ocorre a dilatação? Aí você fala, professor, aquecendo o material. Professor, reduzindo a temperatura do material. Tá certo, tá certo. Mas o que tem dentro do material que ao sofrer variação de temperatura, há uma variação no tamanho do material? Fala. A agitação molecular. A agitação molecular. Por que ali o assunto é dilatação térmica? Por que o termo térmica? Porque é uma dilatação associada à temperatura, não é isso? E aí, se você puxar pela memória a definição de temperatura, o que você vai ter que lembrar? Que temperatura nada mais é que o grau de agitação molecular. Quando a temperatura do material aumenta, o que acontece com a agitação das moléculas? Aumenta. Só que aqui está a questão. À medida que a agitação molecular vai aumentando, a distância entre as moléculas tende a aumentar ou diminuir? A aumentar. E se a distância entre as moléculas aumenta, naturalmente o tamanho do corpo como um todo tende a aumentar ou diminuir? A aumentar. Agora, e se você reduz a temperatura do corpo? Vai lá, resfria o corpo. Ao resfriar, lembra que as moléculas vão perder energia? Lembra disso ou não? Ao perder energia, elas, nesse caso, têm um aumento ou uma redução na velocidade de vibração. Elas têm um aumento ou uma redução de vibração molecular? Redução. Essa redução de vibração molecular faz com que gradativamente as moléculas fiquem mais próximas ou mais distantes? Mais próximas, fazendo com que o tamanho total do corpo tende a aumentar ou diminuir? Diminuir. Para o material sólido, como que nós estamos vendo, como nós vamos estudar, você tem que lembrar que, aumentando a temperatura, aumenta-se a agitação molecular, as moléculas ficam mais distantes, aumentando o tamanho do corpo. Reduzindo a temperatura, reduz-se a vibração, a agitação molecular, fazendo com que as moléculas fiquem cada vez mais próximas, nesse caso, reduzindo o tamanho do material. Numa prova de vestibular, se perguntar por que a variação de temperatura gera dilatação, o que você responde? Porque a variação de temperatura gera variação na agitação molecular. Não esquece, porque toda e qualquer variação de temperatura gera variação na agitação molecular. Isso faz com que as moléculas se afastem ou aproximem, aumentando o tamanho do corpo ou reduzindo o tamanho do corpo. Nessa variação, você pode dividir para um sólido apenas o comprimento, vai ser analisado, ou você pode, para o sólido, dividir a dilatação para que você tenha apenas a área, nesse caso, analisada. O problema é, se você pega uma situação real, eu posso dividir a dilatação em apenas comprimento ou apenas área? Não. Quando você pega uma situação real, você nunca observa só o comprimento ou só a área. Você sempre analisa os dois juntos. Você analisa tanto o comprimento como a área. E se você juntar a dilatação do comprimento com a dilatação da área, você vai obter uma dilatação de que tipo? Volumétrica. Resumindo, na natureza tudo é volumétrico. Aí você pergunta, e para que serve linear superficial? Só para dar trabalho para você. Só para isso, especificamente. 3 vezes a linear, né? Aí tu está falando do coeficiente, não é isso? Do coeficiente. Isso, exatamente. 3 altos. No caso aqui, ó, o que eu quero que vocês observem é que o que acontece com uma dilatação, acontece com todas. Só que tem um detalhe, existe uma diferença entre as três, não existe?
E eu acho que vocês lembram isso. A diferença entre as três dilatações está puramente associada a quê? Geometria do material. Fala geometria. Falou geometria? Por que geometria? Porque na dilatação linear está fazendo o quê? Considerando apenas um comprimento, né? Beleza? Aí quando você passa para a superficial, já não aparece uma área? Eu pergunto, qual a diferença entre um comprimento, uma linha e uma área, uma chapa? Não é geometria? É ou não é geometria? Aí você passa para volumétrico, você pode pegar uma bola. Qual a diferença entre um fio, uma chapa e uma bola? É geometria. Fala geometria. Geometria. Então, esses detalhes cada um de vocês vão ter que lembrar. Toda vez que eu falar em dilatação, lembra, a teoria de uma é a mesma para as outras duas, só que com alterações associadas à sua geometria. É a geometria que vai diferenciar uma dilatação linear de uma superficial e uma volumétrica. Não esquece isso, pelo amor de Deus. Agora, vamos começar, claro, né? Dilatação linear é a dilatação que você analisa no comprimento do material. É a variação do comprimento devido ao aquecimento ou resfriamento. Então, vamos pegar um exemplo bem simples. Você pega uma chapa, uma barra metálica qualquer, uma barra qualquer. Essa barra possui uma temperatura inicial, correto? E aí não esquece, essa barra na temperatura inicial vai possuir um comprimento inicial. Agora, o que você vai fazer? Aquecer a chapa, aquecer a barra. Quando você colocar a barra em contato com o fogo, a temperatura aumenta ou diminui? A vibração molecular aumenta ou diminui? Aumenta, fazendo com que o tamanho da barra tenda a aumentar ou diminuir? Aumentar. Devido ao aquecimento, devido ao aumento de temperatura, o tamanho da barra vai ficar maior, vai ou não vai? Devido ao aumento de temperatura, a temperatura que era inicial torna-se o quê? Final. E o comprimento nessa temperatura final também torna-se o quê? Final. A pergunta que eu faço é, do antes para o depois, o que seria a dilatação? Seria aquele pedaço a mais ou a menos que você tem no tamanho do material. Se você comparar as duas figuras, a dilatação corresponde especificamente a esse pedaço a mais que você tem no tamanho do material, no tamanho da barra. E aí vem a pergunta, dá para calcular essa dilatação? Dá. Dá para calcular essa variação no comprimento do material? Dá. E como é que você faria? Olha, simples. Basta pegar o comprimento final, subtrair de quem? Do inicial. Toda vez vai ser isso, professor? Não, papito. Fala. Sempre. Aí você fica pensando, tá, professor, na dilatação linear, eu fiz a análise, claro, referente ao comprimento, beleza. E se eu for pensar da mesma forma na dilatação superficial, vai dar a mesma coisa? Vai. Quer dizer, a mesma coisa não, serão semelhantes, né? Você vai ter uma semelhança entre eles. Só que aqui, ó, você não vai mais analisar comprimento. Aqui, ó, você pode analisar uma chapa circular, pode ou não pode? Então, pensa da mesma forma. Você tem uma chapa circular, onde inicialmente ela possui uma temperatura, claro, vai ser a temperatura inicial, e essa chapa, nessa temperatura, vai ter uma área. E essa área também será o quê? A área inicial. Agora o detalhe, é uma chapa circular. E aí você lembra que toda chapa circular tem raio, eu não tenho? E o raio dessa chapa circular também, na temperatura inicial, será o quê? Um raio inicial. Aí você pensa, de novo vou aquecer? Vai, aquece o bicho aí, coloca o bicho em contato com o fogo. Ao aquecer, o que acontece com a temperatura? Aumenta. E se a temperatura aumenta, o que acontece com o tamanho da placa? Aumenta ou diminui? Aumenta. A temperatura aumentando faz com que a temperatura que era inicial vire o quê? Final, correto isso? Ao aumentar a temperatura, o tamanho da placa vai aumentar. A área que era inicial torna-se o quê? Final. E se tudo aumentou, a lógica diz que o raio que antes era inicial, a partir de agora também será o quê? Também será final. Aí vem a pergunta, dois por depois, a área variou, não variou? Houve uma dilatação na área, não houve? E essa dilatação na área pode ser calculada. E você lembra como calcula? De novo, área final menos área o quê? Inicial. Agora pergunta, a dilatação que você analisou para a superficial, né, é semelhante à dilatação linear? Dá uma olhada. A teoria que nós vimos para a dilatação linear não é a mesma teoria para a dilatação superficial? Qual foi a diferença entre eles? Geometria. O que antes era comprimento, agora virou o quê? Área. E na dilatação volumétrica? O que era comprimento, vira área, e na dilatação volumétrica vira o quê? Volume. Aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar uma bola, posso ou não posso? Pegar uma esfera. Aí de novo, essa esfera possui uma temperatura inicial, não possui? Nessa temperatura inicial, o volume da esfera também é inicial.
E nessa temperatura inicial, a esfera que possui raio também vai possuir raio o quê? Inicial. Beleza? Aí tudo de novo, aquece. Quando você colocar isso aqui em contato com o fogo, o que vai acontecer? A temperatura vai aumentar. Se a temperatura aumenta, o que era a temperatura inicial torna-se uma temperatura final. O volume que era inicial torna-se o quê? Final. E o raio? A mesma coisa. Se tudo aumenta, o raio, coitado, vai ficar parado? Não, cara, o raio também vai aumentar. E aí, mais uma vez, nesse caso, dá para calcular a dilatação volumétrica sofrida, certo? Dá para você calcular a variação no volume do material, que aqui para nós seria o volume final menos volume inicial. Diga, qual a diferença entre as três? Fala. Geometria. Não é geometria? Você observa que sempre a dilatação vai ser um valor final menos o valor inicial. Dá para ver isso ou não dá? É sempre uma variação. A geometria é sempre uma variação, a dilatação é sempre uma variação no tamanho do material. Tem que lembrar isso. Agora, uma coisa para todos vocês, né? Aqui eu estou considerando que a temperatura está aumentando, então os tamanhos estarão aumentando, não estarão? Resultado, as dilatações que eu estou considerando serão positivas ou negativas? Positivas. Tudo bem? Agora, eu poderia resfriar, não poderia? Aí o tamanho do material iria diminuir. E automaticamente a minha dilatação seria negativa ou positiva? Negativa. Tem que lembrar isso. Se a temperatura aumenta, você sempre vai ter dilatações positivas. Se a temperatura diminui, sempre você vai ter dilatações que são negativas. Não esquece isso, pelo amor de Deus. Alguma pergunta em relação a isso? Dúvidas? Dívidas? Posso continuar ou não posso? Outra coisa importante. Até aqui, nós só estamos observando especificamente o que aconteceu com o comprimento do material, o que aconteceu com a área, o que aconteceu com o volume. Só que você tem que lembrar que a dilatação ela tem que ser vista também através das componentes, das partes que formam, por exemplo, uma barra, uma placa, uma esfera. Você vai ter que levar em consideração outros fatores, além do comprimento final e do comprimento inicial, para analisar a dilatação. Um dos fatores que você tem a obrigação de observar é a variação de temperatura. Claro, dependendo da variação de temperatura, a dilatação pode ser maior ou menor. Pode ou não pode? Beleza? Só que além da variação de temperatura, você tem que analisar o tipo de material do qual o corpo é feito. Aí você fica pensando, que tipo de material é? Por exemplo, você pega duas barras. Vamos lá. Duas barras de mesmo comprimento. Aqui, ó. Imagina aqui, ó. Imagina que sejam dois pincéis. Os dois pincéis sejam duas barras. Beleza? Mesmo comprimento. Geometricamente eles são exatamente iguais. São. Aí eu vou, aqueço os dois. Responde, eles vão sofrer a mesma dilatação? De novo, são duas barras geometricamente iguais. Aí eu vou, aqueço os dois. Quando eu aquecer os dois, eles vão sofrer a mesma dilatação? Se sim, por quê? Se não, por quê? Primeiro, um é o quê? Azul e outro é o quê? Preto. Isso garante que os dois são feitos com materiais diferentes. A pigmentação é diferente? É ou não é? São materiais diferentes. E como são de materiais diferentes, eles sofrerão dilatações diferentes. Aí você fica pensando, e o que, professor, designa o tipo de material? Aí você não esquece. O que designa o tipo de material seria um fator alfa, que é o que nós chamamos de coeficiente de dilatação, nesse caso, linear. O coeficiente de dilatação linear, ele vai dizer, ele vai estar associado ao tipo de material do qual o corpo é feito. Se você pegar, por exemplo, ferro, você vai ter um valor do alfa associado ao ferro, vai. Se você pegar o alumínio, você vai ter um valor do alfa associado ao alumínio. Esses valores são diferentes. Pelo fato de eles serem diferentes, as dilatações também poderão ser diferentes. É isso que vocês vão precisar lembrar. Esse alfa tem unidade, eu não sei se vocês lembram, mas qual seria? Graus Celsius a menos 1, ou graus Fahrenheit a menos 1, ou também pode ser o quê? Graus Kelvin a menos 1. Ou seja, qual é a unidade do alfa? É o inverso da temperatura. Tá ok? É o inverso da temperatura. Quando você analisa a dilatação, além da variação de temperatura que você é obrigado a observar, também tem que ser analisado o tipo de material do qual o corpo é feito. Dependendo do tipo de material, você pode ter dilatações maiores ou menores. Em função disso, nós temos uma outra equação. E aí eu pergunto a vocês, você consegue lembrar qual é a outra equação que permite o cálculo também da dilatação? Já envolvendo todas as propriedades do material? Lembra? Qual seria?
comprimento inicial vezes alfa vezes quem? Delta T. Nesse caso aqui, ó, essa equação para dilatação, ela leva em consideração as propriedades básicas do material. Primeiro, a variação de temperatura sofrida. Segundo, o alfa, que está associado a quem? Ao tipo de material do qual o corpo é feito. E terceiro, é o comprimento inicial. Observa que o tipo de material associado ao alfa e a dilatação sempre são diretamente proporcionais. A mesma coisa aqui, ó. Aí, variação de temperatura e a dilatação também são diretamente proporcionais. Isso vocês vão precisar lembrar. Se o alfa aumenta, a dilatação aumenta. Se o alfa diminui, a dilatação diminui. Variação de temperatura. Quanto maior a variação de temperatura, maior a dilatação. Menor a variação, menor a dilatação. Beleza? Aí você fica pensando, professor, eu posso ter uma equação semelhante a essa na dilatação superficial? Pode. Por quê? Porque quando você passa para a superfície, para a área, o tipo de material também influencia. A variação de temperatura também influencia. Só que a nossa equação é escrita de um pouquinho diferente, lembra? É uma equação semelhante a essa, parecida com essa. E representa a relação entre a área inicial, o tipo de material, que nesse caso está associado a um coeficiente, não está? Para a dilatação superficial, esse coeficiente é chamado de quem? De beta, vezes a variação de temperatura ΔT. Nesse caso, esse beta tem nome. Quem lembra qual é o nome dele? Coeficiente de dilatação, que é superficial. E esse coeficiente de dilatação superficial, ele pode ser escrito em função do alfa, pode ou não pode? E ele vale quanto? 2 alfas. Beleza? Aí uma coisa para todos vocês, tá ok? Existe uma relação, tá certo? Para que você possa obter esses 2 alfas aí, tá? Matematicamente, existe uma conta bem extensa até para obter essa relação do beta igual a 2 alfas. Agora, como é que eu posso entender essa relação de modo bem simples? Apenas analisando as dimensões de dilatação. Uma coisa interessante para vocês é que, de um modo bem simples, cada dimensão de dilatação vai estar associada a um coeficiente de dilatação. Se você pegar, por exemplo, a dilatação linear, você tem a dilatação ocorrendo em uma dimensão. Uma dilatação unidimensional, uma dilatação de uma dimensão ocorrendo no eixo X, no eixo Y ou no eixo Z. Quando você pega uma dilatação superficial, você já não tem mais a dilatação ocorrendo em um eixo apenas. Você tem a dilatação ocorrendo em um plano. E esse plano pode ser basicamente associado aos planos X e Y. Pode ou não pode? Tá aí, ó. Nesse caso, você vai ter a área. E a área sempre é base e altura. A base é associada ao X, a altura é associada a quem? Ao Y. O que aparece nos livros, é basicamente uma relação entre o número de dimensões de dilatação com os alfas que você tem. Para a dilatação superficial, são quantas dimensões? 2. Para cada dimensão alfa. No total, o nosso coeficiente para a superficial, associado às 2 dimensões, vai estar associado a quantos alfas? 2 alfas. Claro que eu estou falando para vocês de modo bem simples. Não é tão simples quanto parece. Beleza? Não é uma coisa tão simples quanto parece. Já vai embora? Para de gravar então. Vai. Para de gravar, Gabi. Tira. Continua, sim. Melhor parar de gravar e começar de novo. Não, tudo de novo não. Vê se dá pra ver. Tá, Deu pra ver? Tá mesmo, eu tava na mesma Tá a posição, mesma não coisa? tirei não. Obrigado, Gabi. Bonito, né? Sendo mais cedo, né? Meu irmão. Meu irmão, né? Não te preocupa que eu vou cortar isso da edição, tá certo? Tá bom? Ela não vai fugir com o namorado, vai fugir com o irmão, tá certo? Pode falar assim ou não? Quero ver se depois eu não conseguir editar, mas pra internet é assim mesmo. Bom, continuando. No caso aqui, ó, o que eu quero que vocês observem é que, de um modo bem simples, esse beta ele vai estar associado especificamente ao número de dimensões que você tem para dilatação, beleza? Por que ele equivale a 2 alfas? Porque nós temos 2 dimensões para dilatação. Cada dimensão, um alfa, 2 dimensões, 2 alfas. Para dilatação volumétrica, você também pode ter uma equação semelhante? Pode. Nessa equação, você relaciona o volume inicial, o tipo de material que você está usando, que a partir de agora vai estar associado a quem? A um gama, e a variação de temperatura sofrida. Não vai bater na câmera, pelo amor de Deus. Nesse caso aqui, só para não esquecer, o que seria o gama? Fala aí.
3 vezes o alfa. E só não esquecendo, esse gama tem nome. É o famoso coeficiente de dilatação volumétrica. E esse é um detalhe que vocês vão precisar lembrar e nunca mais esquecer. O coeficiente volumétrico equivale a 3 alfas em função, claro, dos eixos de dilatação, né? Quando você pega um volume, você está pegando aquele conjunto de eixos espaciais, né? Nesse caso, é uma dilatação ocorrendo em 3 dimensões, uma dilatação que ocorre na largura, na altura e no comprimento. Não sei se vocês lembram disso. O eixo tridimensional x, y e z, lembra disso ou não? Você pega, por exemplo, aqui na sala de aula, já? O eixo z seria a altura da sala, o eixo y seria a largura e o eixo x seria o quê? O comprimento. Quando você analisa uma dilatação volumétrica, você está pegando a dilatação nesse espaço, beleza? De tal modo que você vai ter uma dilatação em quantas dimensões? 3 dimensões. E se tem uma dilatação em 3 dimensões, esse coeficiente vai estar associado a quantas vezes o alfa? 3 vezes alfa. É essa a ideia. Tá, ok? A ideia do beta e do gama está associada ao número de dilatações de dimensões que você tem. A ideia do beta e do gama está associada ao número de dimensões que você tem na dilatação do material. Tá certo? Bom, uma última equação que a gente vai precisar lembrar, aqui ó. Você já tem uma equação para calcular a dilatação linear, duas equações na verdade para calcular a dilatação, correto? Uma que envolve os comprimentos dos valores finais e iniciais e outra que envolve basicamente o tipo de material do qual a barra é feita, do qual o objeto é feito, e nesse caso a variação em temperatura sofrida. Só que tem uma outra equação que você precisa também saber, uma outra equação que você precisa também observar, que seria a equação para calcular o comprimento final do material. O comprimento final ele sempre vai ser analisado em função da temperatura final. Aí você deve lembrar que eu posso obter esse comprimento final da equação da dilatação. A partir da equação da dilatação, o que seria o comprimento final? Seria o comprimento inicial somado com quem? Com a dilatação. Só que aí, ó, bora fazer o exercício mental. Eu posso pegar a equação da dilatação e substituir aqui, posso ou não posso? Eu posso pegar essa equação e colocar aqui no lugar do ΔL, posso? Quando eu fizer isso, olha lá, você vai ficar com LI mais LI alfa ΔT. Se você comparar as duas parcelas, você consegue ver que o comprimento inicial é um fator comum? Então ele pode ser colocado em evidência, pode ou não pode? Evidenciando o fator comum, que é o comprimento inicial, eu obtenho uma equação para o comprimento final que fica assim, ó. Comprimento inicial vezes 1 mais a alfa multiplicado por quem? Por ΔT. Beleza? Essa equação permite o cálculo do comprimento final do material, levando em consideração, nesse caso, as propriedades básicas do material. Tá ok? Aí você fica pensando, existe uma equação semelhante para a final? Existe. Qual seria? Ó, pega a ideia. Área inicial multiplicado por quem? 1 mais beta ΔT. E existe uma equação semelhante para o volume final? Existe. Aí qual seria? Volume final seria volume inicial, 1 mais gama vezes quem? Vezes ΔT. Mais uma vez, o que eu falei para você no começo? Que se você souber uma dilatação, as outras não vão ser semelhantes? Vão ou não vão? E aí é que está a questão. Eu preciso me matar e decorar as equações para as 3 dilatações? Não preciso. Por quê? Porque basta saber a dilatação linear. Observa que a dilatação linear é a base para tudo. A diferença da linear para superficial e para volumétrica está associada especificamente a quê? A geometria do material. Um bizu que eu dou sempre para a moçada é essa daqui, ó. Você decora as equações da dilatação linear. Presta atenção. Decorou todas? Só que você pega uma questão que envolve dilatação superficial. O que você faz? Você pega as equações da dilatação linear e no lugar do L você coloca o A. A de quê? De área. Só que ao trocar o L pelo A, você tem que substituir o alfa por quem? Pelo beta. E o beta vale quanto? 2 alfa. Ah, professor, e se a dilatação for volumétrica? Você pega a equação da dilatação linear e substitui o L por quem? Pelo volume. Aí você Correto isso? coloca 3 alfa. Exato, pelo volume. Agora, eu também substituo aqui, né? Ao invés do alfa, vou ter que usar o quê? Gama. E o gama vale quantas vezes o alfa? 3 alfas. Assim como o beta vale quantas vezes o alfa? 2 alfas. Aí vem a pergunta, precisa decorar tudo? Não. Decora só a linear, porque o resto é apenas uma troca que você faz. Beleza? Alguma pergunta em relação a isso? Dúvidas? Dívidas?
Tem pra parar isso. Aperta aí rapidinho, aperta lá, alguém. Aperta aí, Gabi, pra parar de gravar, por favor. Beleza?